E aí você falou uma coisa lá no início que a gente começou o nosso bate-papo, justamente por que que aumentou o número, tá voltando agora o número de parto normal e há um tempo atrás o número de cesáreas estava muito alto. A gente teve, vamos pensar na história mesmo da sociedade como um todo. A gente tinha no passado mulheres que pariam em casa com parteiras. Então todos os partos eram realizados em casa com as parteiras, só que nesse cenário a gente tinha muitos óbitos, tanto de mulheres quanto de bebês. Vocês devem... Sim. Novela de época adora passar isso, né? Uma mulher que morreu no parto, um neném que morreu no parto. Porque era muito comum no passado, né? Essa morte, tanto do bebê quanto da mãe. Com o passar do tempo, esse parto passou a ser hospitalizado. Então essa mulher que paria em casa, agora vai para dentro do hospital. No momento que entra no hospital, ela começa a receber diversas intervenções. Então, é uma aceleração do processo de nascimento, é o corte que é a episiotomia, é a mudança de posição, a mulher não poder escolher posição, ficar naquela posição ginecológica, né, que não é a melhor posição para se parir. Então, a mulher começou a ser invadida e perdeu o protagonismo do parto. Ela perdeu realmente a autonomia. Ela deixou de ser dona do processo e o processo passou a ser do médico ou da equipe de assistência que fazia aquele processo ali. Ela não tinha nem muita opinião, assim, era o que a equipe mandava, ela tinha que fazer. E aí, a gente começou a ter as outras complicações. São as violências obstétricas, que tanto se fala por aí, né? As violências obstétricas, o que seria? Um desrespeito aos desejos da mulher, um desrespeito à autonomia da mulher. Seria isso, basicamente. Eu não enxergo o termo violência obstétrica como algo que me incomoda. Tá? Muitos obstetras são contra, porque eu enxergo a violência obstétrica como algo assim, olha, não estava do jeito que a gente gostaria, não está do jeito que as boas práticas preconizam. Então vamos olhar para isso com carinho. As pessoas estão falando de violência obstétrica. Na hora que a gente parar de ter violência obstétrica, a gente para de falar o termo. Né? Na hora que a gente achar que chegamos num ponto de ter boas práticas obstétricas durante todos os partos, acabou, não tem mais violência obstétrica. Né? Então, partir desse pressuposto de que o respeito ele é essencial na condução de um trabalho de parto, ele é fundamental. E aí, nesse processo de invasão, as mulheres, muitas vezes, no parto normal, era um processo muito doloroso. Então as mulheres começaram a parar de ter parto normal porque também era doloroso. Elas tinham medo da dor do parto. Então, quantas das nossas avós diziam, nossa, parir foi a pior coisa da minha vida. Eu pari com fórceps. As pessoas falam do fórceps como se fosse um negócio assim, puxa vida, né? É que também se locava o fórceps sem anestesia, sem nada. Enfiava o fórceps na vagina, puxava aquele neném. E às vezes era um neném que já tava mal. E aí o neném nascia mal, aí botava uma culpa no fórceps. Mas não, o fórceps, na verdade, às vezes foi o salvador da vida daquele neném. Sim. Só que ficam esses mitos também na sociedade, né? E aí a mulher cresceu ouvindo aquela avó falar que ter parto normal é péssimo. Cresceu ouvindo a mãe dela falar que parto normal é péssimo. E ela, claro que ela vai querer uma cesárea, se ela puder escolher. É cultural, né? É cultural. Entendi. É cultural. É pela dor, é pelo processo de invasão, é pela perda de autonomia. E quando você escolhe a cesárea, você tá, querendo ou não, você tá tendo autonomia, né? De pelo menos escolher a via de parto. É claro que é o médico que vai fazer as coisas, mas você tá tendo autonomia de decidir pelo menos a via de parto. Sim. Né? Você ganhou autonomia em uma coisa. Então, tem um pouco desse processo. Só que a partir do momento que a gente entende que dá para fazer uma analgesia de parto, que essa mulher pode ficar confortável durante o trabalho de parto, que o risco fetal ele não é muito maior do que o risco numa cesariana. Então, na hora que a gente começa a colocar essas cartas na mesa, as mulheres começam a voltar. Opa, então peraí, minha avó sofreu, mas ela sofreu porque ela não teve assistência de forma adequada. Ela não teve, sei lá, uma enfermeira obstétrica que pudesse ajudar de forma adequada ali durante o trabalho de parto, que pudesse fazer uma analgesia não farmacológica, que pudesse fazer massagem, cromoterapia, aromoterapia, que pudesse dar realmente um suporte emocional durante aquele processo de parto. Que não só a enfermeira faz isso, obviamente, tem a doula, tem a fisioterapeuta, tem nós médicos também. Mas eu sempre brinco que a enfermeira ela tem esse olhar do cuidado mais especial do que o médico, sabe? A gente é um pouco mais técnico. Tanto que meus partos todos eu tenho a presença da enfermeira. Todos. Porque eu acho que elas contribuem muito para o processo do nascimento, sabe? E tem a minha ali também durante todo o processo, porque tecnicamente se alguma coisa sair do eixo, eu tenho condição de locar um fórceps, de passar um vácuo, de fazer uma cesárea, né? Então a gente se respalda de todas as formas, de forma que a gente tem uma equipe muito coesa para fazer um parto de forma adequada.
Legal você falado isso. A gente passou um tempo atrás, eu não sei quanto período, pelo caso da Chantal, né? Que ela disse que passou pela violência obstétrica, né? Depois desse caso, desse cenário, acho que já tem uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 Acho que anos. até um pouco mais, talvez uns 3 3 anos, uns né? 3 anos, é. E mudou o cenário, né? Você sentiu que então aumentou a questão também de parto normal, o acolhimento. Eu acho que se falou mais sobre o assunto, né? E a mulher, ela entendeu mais também, e o lugar de colocação dela ali naquele momento. Se falou mais né? sobre o assunto e... O pai e a mãe, né? Porque tá tudo ali, a família reunida, e fala, ó, pros médicos, ó, não pros médicos, é assim, como a gente não pode generalizar. Tem policiais bons, policiais ruins, e aí passou por essa situação, né? É bom falar isso daí. Isso. Mas que já é uma consciência. E tem muita cabeça de alguns médicos aí que acham que eles que realmente são os donos da verdade, que tem que... Enfim, eu não vou entrar no mérito da Chantal aqui, nem do médico que estava envolvido ali nesse processo, mas o que é de fato, assim, a gente tem que entender que existe o respeito à paciente, o respeito dessa autonomia da paciente, e existe também o que tecnicamente põe em risco a mãe e o bebê. Sim. Então, por isso que eu falo que a escolha da equipe ela é muito importante. Ou de um hospital que também seja bom, né? Enfim, que tenha uma... Para aquelas pacientes que não têm a possibilidade de escolher o médico, né? A gente sabe que isso também não é para todo mundo, né? Sim. Mas a escolha de um hospital que também faça partos baseados nas boas práticas obstétricas, tudo isso vai ser importante para realmente evitar que as coisas fujam do prumo ali, né? A mulher tem que ser protagonista mesmo do parto ali. E a gente tá ali para detectar complicações. Sim. Então, tá fugindo do eixo aqui, ó. E você explica. Não é nada assim, a não ser que seja uma baita de uma emergência que você precisa intervir sem nem falar com o paciente. Mas não é possível que você não consegue falar, olha, você tá numa emergência aqui, eu preciso fazer um negócio rápido em você, tudo bem? Enquanto você já tá fazendo ali o negócio, você já tá conversando com a paciente, né? Então, existem formas também da gente abordar essa paciente. A paciente precisa sempre ser avisada do que vai ser feito e por que tá sendo feito, e ela precisa consentir. Mas dentro desse cenário que gerou repercussão nacional, você sentiu que houve uma mudança depois desses 3 anos? Tipo, para parto normal, eu acho que houve, mas acolhimento, uma conversa, né? Uma comunicação mais direta, paciente e porque eu acho que já vinha acontecendo antes. Já vinha, né? Tanto que a Chantal só detectou que era violência obstétrica, porque ela provavelmente já tinha recebido essas informações de forma mais frequentes anteriormente, né? Ela não saberia que era uma violência até saber que existe essa violência. Mas foi ótimo, por assim, não foi ótimo dela, pra ampliar a sociedade, né? Pra ampliar e, assim, atrás de melhorias num todo, né? Então, tipo... A mulher, ela ter consciência, voltar a não ter medo de ter o parto normal, como você mesmo mencionou, é muito interessante. Né? A gente passou de um processo... Quando eu fiz residência médica, eu fui ensinado que todas as mulheres que têm o primeiro filho, você tem que fazer o corte na vagina. Nossa. Todas. Isso era... porque eu também não sou tão novinho, né? Mas era isso, era o que se ensinava. E hoje a gente sabe que episiotomia a gente faz na minoria. A gente faz episiotomia seletiva só naqueles casos assim, tem um sofrimento fetal agudo, que você nem precisa nascer agora, senão vai morrer, vai acontecer qualquer coisa ali. Precisa fazer nascer. Então hoje, eu praticamente não faço episiotomia. Perto de 0 mesmo, assim, meus percentuais de episiotomia. E era interessante que mesmo na residência eu já questionava, porque já tinha artigos saindo mostrando que não era legal fazer episiotomia em todo mundo. Então, nos momentos que eu ficava sozinho no noturno, né, nos plantões noturnos, eu não fazia episiotomia de rotina. Eu só fazia quando tava o chefe aqui na minha orelha me olhando, né, que eu era obrigado a fazer. Mas naquelas situações aí que eu conduzia o parto de forma sozinho, né, que eu tava sozinho no trabalho, eu não fazia episiotomia, e só suturava as lacerações depois. E o impacto perdão, desculpa lá. O impacto do parto na questão cesárea. A gente viu os benefícios que tem o parto normal. E a questão cesárea? Então, a cesárea, eu parto muito do pressuposto que a mulher tem que ter direito à autonomia, inclusive de escolher a via de parto. Tá? Então, se ela falar assim, quero ter cesárea, ok, mas você quer ter cesárea por quê? Vamos conversar? É pelo medo da dor? Se for pelo medo da dor, vamos conversar que existe uma analgesia de dor, né, para alívio da dor? Porque se for só isso, às vezes a gente consegue amenizar de outras formas. Agora, se você explicou todas as situações do parto normal, que o parto normal mudou, que agora as coisas são um pouco melhores, que sim, vai ter um pouco de dor em algum momento, que é impossível você zerar a dor durante todo o processo. Se depois de tudo isso ela virar e falar assim, quero cesárea, é cesárea. Não tem que discutir. Tá. Esse é o primeiro ponto. Tá? Esse é o primeiro ponto. O respeito à autonomia da mulher também nessa decisão. Apesar de achar que muitas pessoas não têm nem consciência para fazer essa escolha de forma adequada. Mas aí a gente entra num outro mérito de educação, que é um problema nacional. Tá? Mas ainda assim eu acredito no respeito à paciente. Tá? A cesariana em si, ela tem um risco aumentado de infecções, de complicações,
de se tirar um neném antes da hora, de fazer desconforto respiratório no bebê, Para o recém-nascido. para o recém-nascido. Óbvio. E pra mulher é uma cirurgia. Tá. Então é o famoso corte das 7 camadas, né? As pessoas gostam de falar muito que cesárea são 7 camadas. Então você foi fechada 7 camadas, né? Fala-se muito isso, Já né? ouvi muito isso. Então, essas 7 camadas porque é uma cirurgia de fato. E as mulheres às vezes menosprezam a cesariana como sendo uma cirurgia. Tanto que às vezes eu faço perguntas assim: você já fez alguma cirurgia na vida para as pacientes? Aliás, isso é uma pergunta que eu faço em todas as consultas. Sim. Já fez alguma cirurgia na vida? Não. Se os partos foram como? 2 cesarianas. As pessoas nem incluem a cesariana como sendo uma cirurgia, porque elas consideram o parto. Sim. Só que é uma cirurgia. E como cirurgia, tem risco de tudo. Tem risco de infecção, tem risco de complicações, de ter uma lesão de bexiga, de ter uma lesão de intestino, de ter que reabordar, de ter mais sangramento. Então, assim, tem um risco de complicação, tem um risco de perder o útero mais fácil. Então, tem risco, né? E quando a gente olha para o risco de complicação materna, se a gente for pegar a comparação entre parto normal e a cesariana, o risco para a mãe é 80 vezes maior numa cesariana do que num parto normal. 80 vezes. 80 vezes. E a questão do Caramba. bebê, você falou dos benefícios, É que, né? felizmente, a gente tem muito sucesso essas mulheres quase não morrem, felizmente, né? Porque a mulher jovem não é pra morrer mesmo. Sim. Né? Então, quando a gente joga lá, 7 camadas lá, ó. Você, Pele, o Reinaldo, Pele, gordura, fáscia, músculo, Você- peritônio e musculatura. você Pode já falar. chegou a ver, Cheguei. assistir? Assistir. Cara, puta, eu não tenho muito... Não, pra isso eu sou tranquilo, você Cara, eu não acredita? sou muito tranquilo, Sou não, bem mas você tranquilo. a mãe tá ali, a mulher tá com a pele bem esticada, né? E aí vem... Você sente um cheirinho de Não tô queimada, dizendo, né? tô falando na bisturi. TV, nem cheiro, né, né? doutor? Mas a gente... Normal. Não, mas é que, por exemplo, eu nem quase... tô falando na TV. Eu quase não uso bisturi elétrico, que é Não? esse que queima. É. Porque ele dá um pouco mais dor no pós-operatório. Mais dor. Então eu acabo fazendo... Olha, que loucura, então eu uso- assistindo bisturi. Eu uso frio e abro com os dedos numa técnica que chama Misgave Ladash. Ela é uma técnica menos invasiva, assim. Olha que Olha que bacana. Eu não consigo chegar na segunda camada aí da pele, eu já mudo de canal. Porque, Já cara, chora. eu não consigo, doutor. Já tentei várias vezes, eu não consigo. Cara, por isso que tem que ter pessoas especialistas nisso, né? Então, a gente voltando aqui, ele falou da saúde do bebê, que eu acho legal. Então, pro parto normal, muitos benefícios. Pra cesárea é mais complicado um pouquinho, mas vamos lá. Tem essa questão de passar o cotonete na vagina, na mucosa e passar no bebê recém-nascido que foi pela cesárea? Isso- Mito ou verdade? Não tem comprovação. Tá bom. Mas tem gente que faz, né? Tem gente que faz. Tem É gente legal que faz. levantar, né? Ó, Guina, Tem tá gente que esperto, né? faz, mas, Caramba, não velho. tem comprovação de benefício, tá? Então... E pra que serve Eles isso, chamam de doutor? semeadura vaginal, né? Semeadura que chama isso daí? Semeadura. Mas justamente o quê? Pra Pra passar pegar as bactérias, pra pegar as bactérias vaginais. E já existem relatos de complicações. Então, assim, na verdade, não tem essa indicação. É muito diferente um parto normal de uma... Tudo ali em milésimos segundos, não, vivo e tal, não, pá. não, Agora vai lá, pega o cotonete e passa. Não recomendamos. Tá. Não fazemos isso na prática. Cara, nunca tinha ouvido falar Não, disso. já ouvi falar muito. Rapaz. Mas existe paciente que chega com esse pedido. E nessa parte eu deixo conversar com a pediatra. Eu não assumo isso aí também pra mim. Tá. Eu deixo discutir Você isso não com a pediatra. interfere. Não, porque se chegarem na conclusão de que vão fazer, isso não é responsabilidade minha. Porque a minha responsabilidade é tirar um bebê com saúde de uma mulher com saúde. E terminar com saúde, né? Então... aí essa parte do que vai ser feito com o recém-nascido é uma discussão com o pediatra que eu também não interfiro em nada.